Sejam bem-vindos ao programa Falando de Enem com Beduca e hoje nós estamos aqui com uma convidada super especial, a Débora Ladim. A Débora é considerada a maior youtuber no segmento de educação e Enem do Brasil e está conosco hoje. Segura um pouquinho que nós já estamos começando. Para você que está chegando agora, estamos no programa Falando de Enem com Beduca e estamos recebendo hoje a Débora Ladim. Seja muito bem-vinda, viu, Débora? Muito obrigada pelo convite. Débora, uma pergunta, que todos que te acompanham provavelmente se fazem é o seguinte: como é que você chegou nisso? Como é que você se tornou esse fenômeno aí nas redes sociais? Como é que foi essa trajetória sua? Como é que você começou e chegou aonde você está hoje? Então, eu sempre falo que o YouTube foi o melhor acidente que aconteceu na minha vida, porque nunca tive a intenção. Quando eu comecei, eu faço vídeos desde 2013, quando eu comecei o YouTube não era nada demais no quesito educacional, não tinham educadores lá no YouTube, poucas videoaulas, então eu nunca tive essa intenção assim. Mas eu comecei fazendo vídeos para estudar, para ajudar os meus colegas de escola a estudar para as provas, então eu fazia vídeos explicando a matéria quando a gente tinha prova. Então eu via gente comentando que estava gostando e que também tinha outras provas e queria estudar outros assuntos e continuei fazendo os vídeos e eu mesma sempre gostei muito, então foi fluindo muito naturalmente, assim. Legal demais. E deixa eu te falar, e nessa trajetória a gente acompanha ali, a gente sabe que você tem uma queda forte por história, por redação. Foi nesse processo que você, vamos falar assim, foi se apaixonando por essas áreas? Como é que aconteceu isso? Fala um pouquinho aí sobre a questão da história na sua vida. Então, eu sempre fui muito apaixonada por história, sempre foi realmente uma coisa que fez parte de mim desde muito jovem. Quando eu estava na escola eu sempre me interessei muito mais por isso, então a história sempre fez muito mais sentido para mim. Mas eu me apaixonei por redação mesmo no YouTube por causa disso, porque eu sempre falei de história no YouTube, mas eu comecei a falar de redação quando eu estava estudando para o Enem e eu desenvolvi o meu método de escrever redação. Então eu comecei a ficar muito boa na redação do Enem e eu decidi compartilhar aquilo no YouTube. Então, eu comecei a redação no YouTube também por acidente, sem nenhuma pretensão. Eu só queria compartilhar mesmo o que eu estava fazendo, como que eu escrevia. Então, assim, foi uma coisa que começou de uma forma muito orgânica e foi crescendo à medida que eu gostava mais de falar daquilo e as pessoas também tinham uma abertura maior para ouvir. Como é que é essa vida de figura pública? Você deve ser bastante assediada aí no dia a dia, você é uma pessoa bastante ocupada, que viaja bastante, está sempre fazendo uma coisa ou outra, e o Brasil te conhece, os seus vídeos são muito assistidos aí. Como é que você lida com isso? Como é que é ser uma figura pública? Por se tratar de conteúdos educacionais, eu acho que o público é diferente, O meu público geralmente é um pouco mais velho porque já está na escola, então não é um público totalmente infantil. E assim, eu tô numa parte da vida das pessoas que eu fico muito feliz de estar. Então, geralmente, quando eu encontro alguém na rua ou em algum ambiente que a pessoa vê meus vídeos, ela chega e fala: muito obrigada porque eu fui bem na prova. Então, assim, eu sempre agradeço muito as pessoas porque confiaram em mim pra passar um conteúdo pra elas. Então, eu me sinto muito honrada em estar nessa posição. E assim, a minha vida ela só é muito louca, ocupada, porque eu ainda faço faculdade, Então é um pouco complicado, quem trabalha e estuda sabe, mas eu acho que é a dificuldade que todo mundo que trabalha e estuda pode relacionar comigo, porque é muito complicado, ter uma rotina dupla todos os dias. Verdade. Débora, e a família? A família sempre apoiou? No início, de repente, teve algum tipo de resistência? Como é que foi a família nesse contexto aí? Como que é hoje? Então, no início foi muito difícil porque meus pais especificamente e a família em geral, as pessoas geralmente têm muito preconceito com quem quer fazer alguma licenciatura ou esses cursos que são menos falados, A gente tem esse conceito muito errado de que só é bem sucedido na vida aqueles que fazem medicina, engenharia e direito. Então foi muito difícil para minha família aceitar que eu queria fazer faculdade de História e nesse sentido o YouTube foi muito importante. Naquele momento eles estavam com uma insegurança, mas eu
estava no controle da situação, eu sabia o que era melhor para mim. Então, hoje tudo se resolveu e o YouTube tem grande parcela nisso. Muito legal. Hoje, diferente de tempos atrás, ela está falando aqui, ela citou várias vezes o YouTube, né? Essa linha digital, essa linha do mundo digital está cada vez mais em alta, né? Então, queria agradecer a Débora aí nesse primeiro bloco. Segura um pouquinho que a gente já está voltando. Daqui a pouquinho nós vamos falar um pouquinho mais sobre Enem, sobre questões práticas. Aproveita esse pequeno intervalo aqui e chama alguém aí que você sabe que está se preparando para o Enem para estar conosco aqui, para acompanhar o programa no segundo bloco. Vai estar muito legal. Pensando em fazer faculdade? Olha no Beduca! Lá tem informações de todas as faculdades e cursos do Brasil, datas dos vestibulares, notas de corte, valores das mensalidades, localizações dos campus, opiniões de alunos, notas do MEC e muito mais. Tá tudo lá! Foi feito para facilitar a vida do estudante. Estamos de volta ao programa Falando de Enem com Beduca. Esse é o nosso segundo bloco. Estamos aqui com a Débora Aladim. Débora está falando a respeito de vários assuntos aqui sobre Enem, sobre educação conosco. E Débora, queria te perguntar algo, né, recente, agora que gerou aí um certo burburinho na internet, né, nos meios digitais aí, na mídia, é sobre o Enem digital, sobre essa transição anunciada recentemente. Queria ouvir sua opinião, o que você acha a respeito disso? Eu acho que assim, digitalizar as coisas é um processo natural, né, vai acontecer eventualmente. O único receio que eu tenho especificamente são as condições do Brasil, né, que é um país que ainda tem muitos analfabetos digitais e não tem uma inclusão digital fortalecida e consolidada. Então, assim, nesse momento, especificamente, um Enem digital fortaleceria as desigualdades que tem entre as regiões do país, entre os municípios, né? O Brasil é um país que tem muitos municípios afastados. Então, nesse momento, com certeza, né, inclusive é um momento de teste, né? Justamente por causa disso. Porque envolve muitos problemas, né? Envolve muitas empresas que vão ter que se envolver, né, para desenvolver isso tudo, um banco de questões muito maior, uma possibilidade muito maior de fraude. Então, assim, é muito interessante que estejam havendo testes, né? Porque o que vai acontecer é que no ano que vem, em 2020, vão ser feitos testes, 50 mil alunos vão fazer o Enem digital, então só a partir de 2026, que é a meta, né, que eles querem que o Enem seja totalmente digital. Mas é um processo interessante, assim, de se fazer. E é algo natural, algo esperado que fosse acontecer eventualmente. Você falou de fraude. Uhum. Você acha que o Brasil, nós já estamos nesse nível de maturidade que a gente consegue? É claro que é uma transição, você falou que é 2026, ano que vem, né, 2020, começa um teste, né, apenas com 50 mil pessoas. Mas você acha que a gente está caminhando, que nós já estamos nesse nível de maturidade? Como é que você vê isso? Eu acho que o Brasil tem que trabalhar um pouco mais a inclusão digital antes de pensar nisso. Porque, assim, é um passo muito ousado, mas é algo que indo gradualmente, é algo possível. Então, cabe a nós ver, né, quais medidas que vão ser feitas para fazer essa inclusão digital e para fazer com que as pessoas, que muitas vezes têm dificuldade para fazer a prova em papel, como que vai acontecer isso agora no meio digital, né? Como que vão evitar fraude, sendo que esse ano já foi divulgado que vão fiscalizar até o lanche, né? Você vai ter que levar lanche em sacos transparentes, você não pode... Mas por causa do tanto de fraude que tem no Enem agora, como que vai fazer isso com computadores, com a tecnologia? Então, é algo que a gente não tem certeza de nada ainda, tem que esperar os testes para ver o que vai precisar mudar e melhorar para que seja realmente a norma. Há 3 meses praticamente do Enem, o que dá para fazer? Dá para estudar? Dá para se preparar? Dá para dar uma intensificada? Como é que funciona isso aí? Dá, com certeza. Assim, é uma grande quantidade de tempo, na verdade, né? São meses ainda que faltam por Enem. E eu acho que é principalmente, como é muita matéria, eu acho que é principalmente reforçar o que é mais importante, reforçar as matérias que caem mais e cair em simulado.
Eu acho que muitas vezes as pessoas, por ser uma prova tão conteudista, as pessoas acham que precisa de muitos e muitos anos, e claro, muitas vezes precisa mesmo, dependendo do seu objetivo, mas não dá pra jogar esse tempo todo fora, simplesmente, vou começar a estudar agora, nossa, não vai dar tempo, vou deixar para ano que vem. Não, acho que toda hora é hora de você correr atrás do objetivo. Então dá sim, e principalmente pra galera que tá começando a estudar agora, ou que já tá estudando e agora quer intensificar, eu acho que é isso, é cair em simulado, é trabalhar mais as matérias que mais caem, é fechar com chave de ouro os estudos de redação, é mexer muito com matemática, então é focar no mais importante agora, porque ainda tem muito tempo, dá pra estudar muita coisa ainda. Muito boas as suas dicas, e você, pelo que a gente vê, você não guardou esse conhecimento todo para você. Ao longo desses anos, você vem acumulando bastante conhecimento e técnicas. E você vamos falar assim, tem ajudado pessoas aí no Brasil todo, através de materiais que você disponibiliza. Conta um pouquinho pra gente como é que você faz para ajudar as pessoas a se prepararem, mandarem bem no Enem e passarem por esse período assim complicado, né, das suas vidas aí, que é conseguir entrar numa universidade. Então, desde o ano passado aí eu tenho trabalhado em vários projetos. Então esse ano de 2019 foi um ano de muitos lançamentos no canal, e que eu tô muito feliz, porque atualmente eu tenho um curso de História e Humanidades, que é absolutamente incrível, que eu trabalhei durante muito tempo para fazer. Um curso de redação, né, com algumas aulas, com tudo assim que você precisa saber para fazer redação, material complementar. E eu tenho também o meu livro que eu lancei. Então, assim, todas as informações para quem tiver interesse estão no meu site, que é deboraladin.com.br. E assim, foi um trabalho que foi feito a muitas mãos, porque eu queria realmente, igual você falou, eu não quero guardar isso tudo para mim. Eu queria sistematizar e anotar e oficializar aquilo tudo. Então, quando eu estava trabalhando na escrita do meu livro, eu pensei que eu precisava colocar no papel tudo que eu já tinha falado em vídeos e todo o material que eu já tinha feito e nunca tinha disponibilizado. Então, foi realmente a concretização de vários anos de trabalho. E os meus cursos também, né? O curso de História, que ele foca principalmente em assuntos da história que caem todo ano no Enem, que são, assim, mais de 50% da prova de humanos no Enem. Mas muitas vezes a gente não estuda detalhadamente na escola, como, por exemplo, história indígena, a questão dos direitos, questão de questões mais políticas, regimes políticos, questão de história negra, escravidão no Brasil. Então, assim, o curso de História, ele aborda esses assuntos que são mais pontuais, que são muito importantes, que são mais de metade da prova, mas muitas vezes a gente não vê muito detalhadamente na escola. E o curso de redação é, assim, um resumão de redação que foca não só em Enem, mas também em outros vestibulares, como a FUVEST, e em concurso público, porque eu sei que muitos concurseiros veem o canal, até porque na maior parte dos concursos a redação cai na segunda ou na terceira fase, então muita gente deixa para estudar redação quando já é tarde, quando tem pouco tempo para estudar. Então eu fiz o curso meio que com esse objetivo. E o meu livro, que assim, é o meu chuchuzinho, e ele fala também sobre dicas de estudo, métodos de estudo, que são coisas que eu ando pesquisando desde que eu entrei na universidade, né? Eu me interesso muito por didática, a forma com que o cérebro aprende, estratégias de estudo, metodologia, esse tipo de coisa. Então foi realmente colocar no papel aquilo tudo que eu passei muito tempo trabalhando. O livro chama Redação Infalível. Isso. E outras dicas para você arrasar nas provas. Nós já estamos chegando no fim do programa aqui, e eu queria deixar agora com a Débora aqui, para ela dar um recado para você, dar uma dica para você que está nesse período aí de preparação para o Enem. Débora, fala para o público aí, para quem está nos assistindo, né? O que você acha? Dá um conselho nessa reta final para essa turminha que está nos assistindo. Eu acho que assim, é principalmente manter a calma, né? Porque é uma prova de resistência acima de tudo. Não é qualquer um que consegue ficar 5 horas e meia sentado fazendo questão. É uma prova realmente que exige muito, e é uma prova que foi feita para nós estudantes, né? Querendo ou não, a gente tem muito medo da prova, mas é uma prova feita para alunos da nossa faixa etária, né? De 16 a 24 anos. É uma prova pensada nos conteúdos que são ensinados no ensino médio. Então, assim, no fundo, ela é uma prova feita sob medida para nós. E eu acho que cabe a nós preparar não só o nosso intelecto, né, saber o conteúdo, mas preparar o psicológico também, porque é um momento muito tenso, a pressão é normal, ficar nervoso é normal, às vezes ter um branco na hora da prova é super normal, e isso vai passar, isso vai melhorar. Então é ter confiança em si mesmo para chegar na hora da prova e não deixar esse nervosismo atrapalhar tanto assim.
Muito obrigado, Débora. Muito obrigada. Valeu demais. Eu acho que todo mundo que está assistindo aí foi muito acrescentado com esse bate-papo nosso aqui. Fico muito feliz. Até mais, pessoal.